Os números estão entrando, invadindo os bastidores da corrida presidencial de 2026 e expondo um fato que ninguém esperava ver tão cedo. Em todos os cenários de primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente com percentuais que em alguns levantamentos beiram quase metade do eleitorado, até 48% dos votos estimulados, isolado, liderando a disputa. Estamos falando de pesquisas com dezenas de milhares de entrevistas nacionais, incluindo Atlas Intel, Real Time Big Data e Quest, que não só colocam Lula na frente, como retratam um cenário de direita fragmentada, com Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e outros nomes competindo por espaços reduzidos. Autoridades políticas estão reagindo, analistas de dados estão chocados e uma pergunta paira no ar. O que isso significa para outubro de 2026? Mas o que realmente aconteceu? A corrida presidencial brasileira para outubro de 2026 começou muito antes de qualquer candidatura oficial ser registrada. Desde o final de 2025, institutos de pesquisa começaram a medir intenções de voto com cenários laboratorialmente distintos, variando nomes da direita, do centro e da esquerda. O protagonista desse enredo é, claro, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em levantamentos do final de dezembro de 2025 e início de 2026, ele aparece consistentemente liderando cenários simulados de primeiro turno, com percentuais que variam, segundo o Atlas Intel, de aproximadamente 48% a quase 49%, quando a direita está fragmentada ou dividida entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Do outro lado da peleja, a direita tenta se reorganizar após a exclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro das urnas por decisões judiciais. O principal nome que cresceu nas intenções de voto foi Flávio Bolsonaro, com índices testados próximos a 29% a 35% em algumas simulações, mas sem conseguir ultrapassar Lula em cenários estimulados. Personagens secundários emergem: Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, todos aparecem abaixo dos dois protagonistas, criando uma direita dividida e um campo de disputa incerto. Esse é o conflito central. Um presidente em busca da reeleição com uma vantagem estatística confortável em pesquisas e uma oposição fragmentada tentando encontrar um caminho para unificar forças contra ele. Se você ainda não é inscrito no canal, pause aqui e garanta, ativa o sininho, porque vem coisa pesada pela frente. Vamos destrinchar cenário por cenário com números concretos e progressivos. E fique atento, porque cada bloco abre uma nova dúvida que será respondida só mais adiante. No levantamento de Atlas Intel, divulgado em dezembro de 2025 e atualizado em janeiro de 2026, Lula aparece com quase 48% ou 49% dos votos estimulados, liderando em todos os cenários testados, seja contra Flávio, seja contra Tarcísio, Michele Bolsonaro ou mesmo quando nomes secundários crescem um pouco. Em um dos cenários mais desafiadores, Flávio Bolsonaro surge com cerca de 29%, atrás de Lula, mesmo quando testa ser o principal nome da direita. Outro instituto, o Real Time Big Data, mostrou Lula com 39% das intenções contra Flávio Bolsonaro com 30% em uma pesquisa de fevereiro de 2026. Aqui a vantagem é menor, mais acirrada, e aí entra um loop importante. Será que esses números refletiriam uma eleição real com campanha aberta e debates? Num levantamento mais recente, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados em alguns cenários estimulados, com Flávio em torno de 37% e Lula perto de 36%. Esse resultado cria um segundo arco de tensão. A direita ainda pode reagir? Uma pesquisa meio-ideia divulgada em fevereiro indica que em um eventual segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro estão dentro da margem de erro, com Lula em 45,8% e Flávio em 41,1%. Isso abre um novo mistério. Uma liderança confortável no primeiro turno garante a vitória no segundo? Durante todos esses levantamentos, surgem três figuras públicas que ganham destaque: Lula como protagonista consolidado, Flávio Bolsonaro como principal rival e Tarcísio de Freitas como alternativa secundária, todos atravessando flutuações de percentual e rejeição ao longo das medições. E ainda há outra peça fundamental nesse quebra-cabeça, que poucos comentaristas têm levado em conta: a influência da rejeição e da indecisão, que neste momento já beira 30% em alguns levantamentos. Como isso vai pesar na campanha oficial e nos debates públicos? Esses levantamentos não são apenas números, eles reconfiguram o tabuleiro político do Brasil para 2026.
Uma liderança sólida nas pesquisas pode fortalecer a base aliada do governo Lula no Congresso Nacional e em estados estratégicos, influenciando negociações de coalizões e até decisões de candidatos de partidos menores sobre quem apoiar. Os dados mostram que, mesmo com Flávio Bolsonaro crescendo em certas pesquisas, há uma fragmentação no campo da direita e centro-direita, com figuras como Tarcísio e outros ministros tentando ganhar espaço, sem sucesso em ultrapassar Lula de forma consistente. O PT pode usar esses números para consolidar narrativa de favoritismo, angariar recursos e centralizar foco em temas que ressoem com eleitores indecisos e moderados, enquanto a oposição terá de escolher se une forças ou mantém candidaturas paralelas em um cenário já apertado. Se você está achando isso intenso, espere até vermos como essas pesquisas vão influenciar alianças partidárias e debates oficiais. Comente agora. Você acha que uma liderança tão antecipada garante a vitória em outubro? Por quê? E mais, qual desses cenários você acha mais provável? Um segundo turno acirradíssimo ou uma vitória no primeiro turno? O cenário eleitoral de 2026 ainda está em construção, mas os dados mostram uma realidade intrigante. Lula lidera em praticamente todos os cenários, enquanto a oposição luta para estabelecer um candidato único competitivo. Seja qual for o desfecho, essas pesquisas moldarão decisões de alianças, discursos de campanha e estratégias de mobilização em todo o Brasil. Se você quer entender como essas tendências vão impactar os debates presidenciais e a definição de candidaturas oficiais, inscreva-se agora e ative as notificações.